Imagine ser expulso da própria casa, onde cada canto carrega uma lembrança, apenas porque você carrega uma nova vida dentro de si. Esta não é apenas uma história de traição e rejeição, mas uma jornada surpreendente de redenção e as mudanças que o amor pode provocar nos corações mais duros. Hoje, vamos desvendar o segredo de uma família que aprendeu que o verdadeiro poder não está na riqueza, mas na capacidade de perdoar e amar. Antes de mergulharmos nessa emocionante narrativa, inscreva-se no canal, dê um like e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história. Agora, prepare-se, porque o que acontece a seguir pode mudar a maneira como você vê o verdadeiro valor da família e do amor. Um magnata expulsou de maneira cruel a empregada grávida. Saia agora mesmo você e seu filho. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Prepare-se para uma história intensa de redenção, segredos e reviravoltas que podem abalar qualquer coração. Já deixe seu gostei neste vídeo, inscreva-se no canal e comente de onde você está acompanhando esta narrativa. A família Cardoso era sinônimo de influência e riqueza. No topo dessa linhagem estava Maurício Cardoso, um homem frio, calculista, dono de uma capacidade de indiferença capaz de congelar qualquer emoção ao seu redor. Ele não acreditava em amor, não queria se arriscar a sentir. Aos 38 anos, Maurício conduzia os negócios da família com autoridade inquestionável, algo que aprendera desde muito cedo. Seu pai, Antônio Cardoso, um sujeito duro e autoritário, moldou Maurício para se tornar uma réplica perfeita dele. Implacável, insensível e incapaz de demonstrar qualquer sinal de ternura. O irmão mais novo de Maurício, Vitor, era o oposto, sensível, sonhador, sempre buscando um caminho diferente das tradições severas dos Cardoso. Ao lado deles vivia Beatriz, a mãe, uma mulher forte e cheia de afeto, que mesmo cercada por tanta frieza, jamais desistiu de ensinar que o amor é o maior tesouro da vida. Entretanto, Maurício se recusava a ouvir. Para ele, amor era fraqueza, uma ideia ilusória que apenas convidaria à decepção. E foi essa convicção que o levou ao maior erro de toda a sua existência. Maurício não nasceu frio, foi transformado assim. Quando menino, ele buscava o reconhecimento do pai, ansiando por algum elogio ou gesto de carinho. Tudo o que recebia, porém, era indiferença. Homens não choram, Maurício. A voz áspera de Antônio Cardoso ecoava em sua mente. Jamais demonstre fraqueza ou será pisado. Dessa forma, Maurício aprendeu a sufocar todo vestígio de emoção. Se caía e machucava o joelho, não chorava. Quando Vitor corria para o colo de Beatriz, Maurício se afastava. Cresceu com uma feição fechada, sempre duro, como se nada o abatesse. O pai o preparou para liderar, mas o resultado foi a criação de um homem tão frio quanto uma rocha. O tempo passou e Maurício se tornou exatamente o que Antônio queria: um líder inalcançável, um empresário temido que não tolerava falhas e um chefe inflexível que não perdoava erros. Assim, ele se trancou para qualquer forma de afeto. Mas nem tudo seria para sempre, pois a vida sabe como impor lições duras, e logo ele descobriria que mesmo um coração de pedra pode rachar. A mansão dos Cardoso era um palacete digno de admiração. Salas amplas, móveis imponentes, obras de arte valiosas. Entretanto, por trás de todo aquele esplendor, o clima era gelado, tal qual o coração de Maurício. Beatriz se esforçava para dar um pouco de calor àquele lar, mas não era fácil. Maurício não permitia que sentimentos suaves penetrassem aquele ambiente. Certa manhã, ela o encontrou trancado no escritório, cercado por pastas, números e uma frieza evidente. "Filho, precisamos conversar." Ele não ergueu os olhos. "Se for sobre negócios, podemos. Se for qualquer outra coisa, não tenho tempo." Beatriz suspirou.
Quantas vezes tentara derrubar aqueles muros emocionais? Você não pode viver eternamente assim, Maurício. Amor não é fraqueza. Ele fechou os olhos, impaciente. Se quiser falar de amor, procure Vitor. Tenho obrigações a cumprir. Ela se afastou, tomada por uma sensação de perda. Conhecia o filho o bastante para saber que ele fora treinado a ser assim. E tinha consciência de que, em breve, a própria vida iria conduzi-lo a mudanças profundas, da pior forma possível. Enquanto isso, em outro canto da mansão, Mariana trabalhava sem descanso. Havia 5 anos, ela prestava serviços à família Cardoso. Sempre fora tratada com dignidade por Beatriz e Vitor, mas Maurício mal a enxergava. Mariana já estava acostumada. Pessoas como Maurício geralmente se consideravam distantes demais de pessoas como ela. Mas Mariana carregava um segredo, algo que poderia mudar tudo. Nos últimos dias, sentia uma estranheza perturbadora, tonturas, enjoos, um cansaço incomum. Até que certa manhã, enquanto lavava a louça, uma vertigem a fez se segurar na pia para não cair. "Mariana, você está bem, minha filha?" Beatriz perguntou de imediato. Mariana forçou um sorriso. "Só um pouco zonza, dona Beatriz, mas estou bem." Contudo, ela mesma desconfiava de que algo estava errado. No dia seguinte, não pôde mais ignorar. Comprou um teste de farmácia e aguardou o resultado com as mãos trêmulas. Quando as 2 linhas surgiram, fortes e decisivas, ela se sentou na beira da cama com o coração disparado. Estava grávida. As perguntas vieram em cascata. O que faria agora? Sabia que Maurício tinha horror a crianças. Ele sempre reafirmava que jamais teria filhos, que crianças eram ruidosas e inúteis. E se ele descobrisse que uma simples empregada estava grávida dentro de sua casa? Mas havia algo ainda mais aterrorizante. Aquele filho não era apenas um bebê. Ele trazia no sangue a marca dos Cardoso. Mariana fechou os olhos, sentindo o pânico crescer. Precisava ocultar a gravidez o máximo que pudesse, mas será que conseguiria? Nos dias que se sucederam, Mariana fez de tudo para disfarçar. Vestia roupas folgadas, evitava chamar atenção. Mas Beatriz, sempre cuidadosa, começou a desconfiar. Mariana andava diferente, mais aérea, mais sensível. Certa tarde, Beatriz a viu de relance passar a mão na barriga, num gesto de carinho quase imperceptível. Foi suficiente para acender o alerta na mente de Beatriz. Aquilo não era uma simples impressão. Precisava tirar a história a limpo. Contudo, a mentira não duraria. O segredo de Mariana estava próximo de vir à tona. Ela tentava agir naturalmente, mas a barriga antes imperceptível crescia. Cada olhar suspeito que recebia a fazia gelar por dentro. Quanto tempo ainda conseguiria fingir que nada estava acontecendo? Naquela manhã, Mariana se olhou no espelho antes de ir trabalhar. Sua pele estava pálida. Os olhos denunciavam noites mal dormidas. Colocou um vestido preto largo, esperando que ninguém percebesse seu corpo em transformação, e saiu do quarto tentando parecer tranquila. Ao descer as escadas, teve um mau pressentimento. Beatriz estava parada no final do lance, olhando-a de um jeito estranho. "Você está bem, Mariana?" A matriarca perguntou com doçura, mas também com inquietude. "Estou, dona Beatriz, só um pouco abatida." Ela esboçou um sorriso, mas sentiu que Beatriz a analisava com atenção inquietante. Naquela noite, Vitor ficou até tarde na sala de estar, bebendo um pouco de uísque e pensando demais na vida. Beatriz passou por ali e notou a expressão dele. "Aconteceu algo, meu filho. Você parece angustiado." Ele quase deixou escapar toda a verdade. A voz de Maurício, porém, ecoou na sua cabeça. "Vergonha, Vitor, é fraqueza que não cabe nesta família." Ele não quis colocá-la numa posição delicada. "Nada demais, mamãe, só preocupado." Beatriz sabia que tinha algo fora do normal, mas resolveu não pressionar, ainda. Enquanto Mariana lutava com o temor dos Cardoso,
Havia outro problema: as outras funcionárias da casa. Entre elas, Hilda, a cozinheira, era a mais fofoqueira, sempre observando e comentando sobre a vida alheia. E agora, ela tinha um alvo claro: Mariana. Já reparou que a Mariana anda estranha? Hilda sussurrou para uma das camareiras. Estranha como? Não sei, ela está mais reservada. E juro que a vi fazendo carinho na barriga outro dia. A camareira arregalou os olhos. Será que... Hilda soltou um sorriso de canto. Se for o que estou pensando, logo a mansão vai virar um caos. Os comentários correram como pólvora pelos corredores. Em pouco tempo, Beatriz já tinha ouvido rumores. Ela tentava se manter calma, mas seu coração disparava. Talvez tudo fosse boato, ou talvez não. Naquela noite, ela se encontrou a sós com Mariana na cozinha. Decidiu que não dava mais para fugir do assunto. O tom de sua voz era de preocupação genuína. Mariana, preciso que seja honesta comigo. Você está grávida? O mundo de Mariana desabou. Sua pulsação acelerou. O ar faltou por um instante. Tentou manter a postura firme. Grávida? Imagina. Mas Beatriz conhecia bem aquela moça. Se aproximou e segurou suas mãos. Você pode confiar em mim. Foi como se arrancasse o último suporte de Mariana. Ela desabou em lágrimas. Me perdoa, dona Beatriz, eu não sei o que fazer. Beatriz a abraçou protetora. Tinha certeza de que, em breve, tudo ficaria ainda mais complicado, pois o buraco era maior. Vitor ouvia tudo do corredor. Seu coração se apertou. Ele sabia que teria de revelar a verdade. O bebê carregava o sangue dos Cardoso. O bebê era dele. Mas será que teria coragem de falar? Ou esperaria a explosão inevitável? O segredo de Mariana se expandia a cada dia, assim como sua barriga. O medo crescia, e ela não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar o furacão que mudaria sua vida para sempre. Na noite do grande jantar, na mansão Cardoso, tudo veio à tona. Maurício gostava de eventos formais para exibir sua influência, convocando a família para participar. A mesa estava posta de modo impecável. Talheres e taças cintilavam sob a luz dos lustres, e a porcelana rara exibia a imponência do clã. Ele presidia o centro, como de costume, frio e indiferente. Beatriz, ao lado, tentava suavizar o clima, mas sua mente girava em pensamentos turbulentos. Se Maurício descobrisse a gravidez de Mariana, como reagiria? Vitor estava em constante aflição. Sabia que a qualquer momento a verdade iria explodir. E então, Mariana surgiu para servir o jantar. Nesse instante, Maurício lançou a ela um olhar rápido, como fazia de costume, mas algo mudou. Seus olhos se estreitaram, pois reparou na forma como Mariana se movia, tentando ocultar uma leve saliência na barriga. Ele colocou devagar o talher sobre o prato e se encostou na cadeira, num silêncio que fez tudo parar. Beatriz sentiu o coração acelerar. Vitor conteve o fôlego. Mariana ficou imóvel. A voz de Maurício, gelada, retumbou no salão. Mariana, o que significa isso? Ela gelou. Não sei do que o senhor está falando. Ele apontou o dedo para o ventre dela, a expressão carregada de fúria contida. Você está grávida. Mariana não conseguiu falar. Beatriz fechou os olhos, já pressentindo o pior. Vitor prendeu a respiração, com medo da própria covardia. Quem é o pai? Maurício perguntou, a voz baixa, mas impregnada de raiva. Mariana foi incapaz de responder. Como poderia dizer? A hesitação irritou Maurício e o fez se levantar de maneira brusca. O fale agora. Ela tentou balbuciar, mas foi em vão. E eu... Não posso. Chega. Ele explodiu. Você acha que vai engravidar e continuar aqui fingindo que nada aconteceu? Está delirando. Não admito esse tipo de vergonha na minha casa. Senhor, por favor, cale a boca. As palavras dele soaram cortantes e a sentença final foi mais cruel ainda.
Saia agora daqui, você e esse seu filho. Aquelas palavras caíram como uma maldição. Mariana se sentiu apunhalada. No desespero, lançou o olhar a Vítor, suplicando por defesa, mas nada veio. Ele se manteve calado, deixando-a sozinha. Com as pernas trêmulas, ela correu para o quarto, arrumou as coisas de qualquer jeito e desceu aos prantos, cruzando a sala como se a mansão a expulsasse fisicamente. Beatriz implorou a Maurício que desistisse daquela decisão, mas ele estava irredutível. Se você quer ajudá-la, vá com ela, porque essa mulher não pisa mais nesta casa. Mariana saiu, humilhada, sob o céu que, naquele exato momento, desabou em chuva como se também chorasse por ela. Vítor a observou sumir na escuridão. Sentia a consciência pesar, mas não teve coragem de enfrentar Maurício. Agora o pior de tudo estava feito. E sem que Maurício soubesse, ele havia expulsado o próprio sobrinho. O vazio na mansão dominou o ambiente. Maurício ergueu os muros do silêncio, mas por trás de seu semblante inabalável, um pressentimento inquieto se formava. Uma sensação de que, de alguma maneira, aquela decisão teria um custo elevado. Do lado de fora, Mariana carregava sua mala, as lágrimas caindo sem parar. A chuva a ensopava. Ela se sentia traída não apenas por Maurício, mas também por Vítor, porque no fim, estava sozinha. E dentro dela havia uma vida pulsando, inocente, que acabava de ser lançada na rua. Mas no âmago de seu peito, ela sabia que a verdade sempre encontra forma de vir à luz. E quando esse dia chegasse, Maurício Cardoso teria de encarar seu pior erro. As horas passaram, mas a tensão na mansão não. Beatriz tentava disfarçar o abatimento, mas era impossível. Sentia um aperto no peito, e quando se deparou com Vítor, não pôde mais segurar. Olhe para mim e diga o que você está sentindo, Vítor. Ele desviou os olhos envergonhado. Você não entende, mãe. Mas ela percebeu no semblante dele uma culpa maior do que simples remorso. A voz de Beatriz quase falhou. Por favor, meu filho, diga que não é verdade. Sem resposta, Vítor tremeu. Então Beatriz compreendeu tudo. O desespero apertou seu peito. É seu. Esse bebê é seu. Ela não sabia se ficava furiosa ou em choque. Meu Deus, nós expulsamos seu filho. Vítor apenas abaixou a cabeça, lagrimejando. Me perdoe, mãe. Eu tive medo. A indignação misturada ao sofrimento dominou Beatriz. Ela pensou em todas as vezes que tentara proteger Mariana e como Maurício agira com crueldade. Agora estava claro. O neto dela fora enxotado sem piedade, sem sequer ter a chance de nascer em um lar seguro. Ela saiu em disparada, ansiosa por enfrentar Maurício. Encontrou-o encerrado no escritório como sempre. A voz saiu quase como um berro. Você tem alguma noção do que fez? Ele pouco moveu os olhos. Fiz o que era preciso. Você expulsou a mãe do seu sobrinho. Maurício, que mantinha a postura impassível, travou a mandíbula. O quê? O bebê é de Vítor, seu irmão. Beatriz soltou as palavras, disposta a feri-lo com a verdade. Ele ficou pálido, levantando-se subitamente. Isso não pode ser. É a realidade. Expulsou seu próprio sobrinho, Maurício. Ele passou a mão na testa, atordoado. Por um segundo, seus olhos demonstraram uma faísca de humanidade. Mas logo a raiva o dominou. Vítor, aquele idiota, esbravejou. Como pôde se envolver com uma empregada? Isso é uma vergonha para os Cardoso. Vergonha? Beatriz retrucou exaltada. A única vergonha aqui é o que você fez, colocando uma mulher grávida para fora como se fosse lixo. Maurício ficou em silêncio, mas aquela acusação o transtornava. Era impossível não recordar do pai, Antônio, lembrando-o a cada passo que o amor era a ruína de qualquer homem. Ele passou a vida desejando não se tornar um monstro como o pai. Mas, naquele instante,
a realidade doía. Será que estava repetindo a mesma história? Os meses se arrastaram e Mariana foi obrigada a reconstruir a vida do zero. Um apartamento pequeno e barato se tornou seu lar. Por insistência de Beatriz, ela ganhou um pouco de ajuda financeira, mas nada que fosse muito ousado. Maurício proibia qualquer aproximação mais aberta. Porém, cada dia era uma nova luta. As contas, a solidão e o avanço constante da gravidez. Porém, se algo se mantinha firme, era a força de Mariana. Em meio às dificuldades, ela encontrava a esperança no filho que crescia em seu ventre. Quando pensava no passado, lembrava-se de como fora escorraçada e sentia um gosto amargo, mas lembrava-se também de Vitor. Apesar de tudo, ele era o pai, e ela não podia simplesmente apagá-lo. O tempo passou, e certa noite veio a hora. Debaixo de uma tempestade, Mariana entrou em trabalho de parto sozinha. Sentia dores lancinantes, o corpo trêmulo e o pânico de não ter ninguém para ajudá-la. Cada contração a fazia temer pelo bebê. Sem conseguir sequer andar, ela arrastou a mão até o telefone e ligou para Beatriz. Dona Beatriz, estou em trabalho de parto. O desespero em sua voz era evidente. Beatriz não pensou duas vezes. Correu para o carro. Vitor, que a viu sair em pânico, entendeu na hora. Pela primeira vez, lutou contra o próprio medo e decidiu ir junto. Ao chegar ao hospital, a espera foi aterrorizante. Vitor andava de um lado para outro, aflito. Beatriz rezava em silêncio, até que o primeiro choro do bebê ecoou no corredor. Um choro forte, cheio de vida. O alívio foi instantâneo. Nasceu... Vitor mal conseguia falar. Uma enfermeira apareceu com um sorriso contido. Parabéns, é um menino saudável. Beatriz sentiu um misto de alegria e emoção. Vitor entrou no quarto. Encontrou Mariana exausta, mas segurando o filho. Ela ergueu o olhar. Havia mágoa, havia tristeza, mas também havia amor naquele instante. Ele se aproximou, contemplando o bebê nos braços dela. Como ele se chama? Vitor perguntou, engolindo em seco. Lucas. Com a voz embargada, ele tocou a pequena mão do filho. Lucas, bem-vindo ao mundo. Mariana ainda estava ferida, mas via a sinceridade nos olhos de Vitor. Sabia que ele teria de provar seu valor. Agora que o filho estava ali, a vida tomava novos rumos. E havia esperança de que as coisas pudessem mudar para melhor. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Maurício teve um sono agitado. Um mal-estar desconhecido o dominava, como se algo lhe faltasse. Ele não compreendia por que pensava tanto naquilo. Mas toda vez que seus pensamentos recuavam, lembrava da noite em que expulsou Mariana e seu bebê. Embora nunca assumisse, ele sentia um peso estranho no peito. Os dias transcorreram. Mariana, agora mãe, dedicava-se integralmente a Lucas. O apartamento era simples, mas ela o adornava com carinho. Beatriz tentava visitá-la com frequência, levando roupinhas, mantimentos e muito afeto. Não podia declarar em voz alta que amava aquele menino, para não desafiar Maurício abertamente, mas na prática já o fazia. Vitor passou a se envolver mais, tentando consertar o erro que cometera, ainda que Mariana não se mostrasse totalmente pronta para perdão. O medo de ser abandonada outra vez a assombrava. E Maurício, cada vez mais inquieto, não parava de pensar no sobrinho. Não fazia sentido para ele, mas as imagens daquele bebê, que ele nunca havia visto, povoavam seus sonhos. Numa tarde qualquer, notou a mãe saindo de um prédio simples, com uma sacola de roupas infantis na mão e o olhar emocionado. Ele desconfiou e na manhã seguinte estacionou do outro lado da rua, observando quem morava ali. Foi assim que descobriu o endereço de Mariana. Decidiu subir, mas sem saber o que diria. Bateu à porta. Quando Mariana atendeu, congelou. Você...
Maurício entrou sem pedir licença, o senho franzido. Vi minha mãe saindo daqui. O que está acontecendo? Ela tentou dispensá-lo. Isso não é da sua conta. Vá embora. Naquele instante, o choro de um bebê ecoou pela casa. Maurício prendeu a respiração. Seguiu o som e deparou-se com uma cadeirinha no canto da sala. Lá estava Lucas, pequenino, frágil. E Maurício levou um choque. O rosto do bebê lembrava demais o dele em fotos antigas. Saiu sem dizer palavra. Mas aquela cena o assombraria de uma forma que ele jamais antecipara. Na empresa, Maurício se forçava a mergulhar em relatórios e reuniões, tentando afogar a lembrança do sobrinho. Mas toda noite, o sono o traía com imagens de Lucas. Era insuportável. Ao mesmo tempo, ele percebia que algo estava diferente em seu interior. Um sentimento confuso que crescia como uma fissura em seu coração. Beatriz, conhecendo o filho, notou as mudanças. Ele estava mais calado, mexendo nos papéis sem atenção, o olhar às vezes vagando sem foco. Na mansão, se isolava por longos períodos, remoendo pensamentos. Até que, certo dia, ela resolveu encarregá-lo diretamente. Você andou perto do apartamento de Mariana, não andou? Maurício desviou. Que ideia é essa? Conheço você, Maurício. Está inquieto. Por que simplesmente não admite que se importa com o Lucas? Ele não conseguiu responder. Talvez porque nem ele tivesse plena consciência do que estava acontecendo. Mas a verdade era que aquele bebê morava em seus sonhos, sem pedir permissão, derrubando suas barreiras emocionais, erigidas desde a infância. Vitor, por sua vez, se dedicava para reconquistar Mariana. Chegava ao apartamento com mantimentos. Passava tempo segurando Lucas, tentava mostrar-se um pai de verdade. Mariana ainda hesitava em entregá-lo ao pai sem receio, mas apreciava as mudanças. Enquanto isso, Maurício tentava encontrar um rumo. Chegou a dirigir em direção ao prédio de Mariana. Estacionava, mas não conseguia subir. Em uma dessas vezes, viu Vitor brincando com Lucas na sacada e sentiu um nó na garganta. O sorriso de Lucas era puro e irradiava algo que Maurício não conseguia definir. Antes de se dar conta, sentiu inveja. Não pelo dinheiro, mas pela simplicidade de um sentimento genuíno. Aquilo o perseguia. Até que, numa noite, quando Beatriz ligou avisando que Lucas havia sido levado ao hospital com febre alta, Maurício não titubeou. Correu para o hospital, ofegante. Encontrou Vitor e Mariana na sala de espera, ambos angustiados. O medo nos olhos deles era palpável. E pela primeira vez Maurício descobriu que também tinha medo. Medo de perder aquele bebê que, ao que tudo indicava, era inocente de todas as desavenças dos adultos. Quando o médico autorizou a entrada, Maurício sentiu a pulsação disparar. Foi até o quarto e o viu. Lucas estava quietinho, olhos semicerrados. Mariana o segurava enquanto Vitor se mostrava abalado. Mas a febre diminuíra e o menino não corria mais risco. Sem saber o que fazer, Maurício, num impulso, estendeu as mãos. E Mariana, surpresa, permitiu que ele segurasse o sobrinho nos braços. "Você vai ficar bem", murmurou Maurício, um fiapo de emoção escapando da voz. Nos olhos dele surgiu algo que ninguém jamais vira. Lágrimas. Poucas e contidas, mas o bastante para provar que dentro daquele homem de gelo existia uma centelha de ternura. Daquele dia em diante, Maurício passaria a visitar Lucas. As primeiras visitas foram curtas, meio constrangidas, sem muita interação. Mas com o tempo ele foi ficando mais à vontade. Aos poucos, se viu inserido na rotina do menino, tentando compreender o que era esse sentimento novo. E começou a se apegar, temendo aquilo que sempre chamou de fraqueza. Mas não conseguia mais evitar. Certo dia, ao ver a simplicidade do apartamento de Mariana, Maurício ofereceu dinheiro para comprar uma casa melhor, pensar no futuro de Lucas. Achou que isso resolveria tudo. No entanto, Mariana recusou.
Nós não precisamos do seu dinheiro, Maurício. Ele franziu o senho. Então, do que precisam? Ela suspirou, olhando para Lucas. Depois encarou o homem que no passado a havia enxotado. Do seu amor. Ele sentiu um soco no estômago. Não teve resposta, pois entendeu que a barreira a ser vencida era muito maior do que qualquer questão financeira. O tempo transcorria e Maurício passou a brincar discretamente com Lucas, pegando um brinquedo aqui e ali, até que um dia, Lucas o chamou pelo que mais desmontaria suas defesas. Tio. Maurício congelou. Beatriz, que estava na sala, quase chorou. Mariana se surpreendeu. A criança recém aprendia a falar e conseguira balbuciar tio, desfazendo para sempre as muralhas que Maurício ainda tentava erguer. Ele não era mais o mesmo, embora tentasse resistir. Foi uma ex-namorada de Maurício, Clara Monteiro, quem quase o desestabilizou. Eles se encontraram em um restaurante chique da cidade. Clara disfarçou o olhar malicioso e soltou. Então é verdade? Soube que o grande Maurício Cardoso anda brincando de babá. Ele quase explodiu. Lembrou-se do pai dizendo que amar era fraqueza. Sentiu-se indignado. E a figura gélida voltou, ainda que apenas de forma passageira. Mas os dias seguintes mostraram que ele já não podia manter aquela velha imagem impenetrável. Sempre que pensava em Lucas, algo derretia dentro dele, como gelo ao sol. Desesperado, tentou se afastar novamente, mas não conseguia apagar da mente a figura do sobrinho chamando-o de tio. Beatriz o confrontou na mansão, acusando-o de fugir mais uma vez. Você passa a vida toda fugindo dos sentimentos. Não está na hora de parar. Ele ficou sem palavras, pois a verdade era dolorosa. Até que Vitor enviou-lhe uma mensagem com a foto de Lucas segurando um mini paletó, imitando Maurício. Ao ver a imagem, algo em Maurício finalmente se quebrou por completo. Ele não queria ser igual ao pai, que desprezava tudo e todos. Não queria viver sem conhecer o amor que tanto negou. Resolveu, então, parar de lutar contra si mesmo. Naquela noite pegou as chaves e foi até o apartamento de Mariana. Quando bateu à porta, estava ansioso, mas decidido a finalmente assumir o que sentia. Ela o fitou sem saber o que dizer. Ele apenas pediu para ver Lucas. E desde então, as visitas se tornaram diárias. Entre brincadeiras e conversas, Maurício se deu conta de que, pela primeira vez, encontrara algo que dinheiro nenhum compensaria. Um laço real, capaz de preencher um vazio interior que ele sempre negara ter. Mariana, porém, ainda carregava mágoas. E havia algo que Maurício também precisava fazer: pedir desculpas. Ele nunca dissera um pedido de perdão sequer, e isso a machucava. Como ele poderia agir como se nada tivesse acontecido? O destino decidiu fazê-lo tomar uma atitude durante um evento beneficente. Um jantar luxuoso oferecido por Maurício para clientes e empresários importantes. Vitor e Mariana chegaram juntos, e ela se sentia deslocada naquele ambiente de exibição. Próxima à mesa de bebidas, foi abordada por Patrícia Soares, uma socialite reconhecida pela soberba. Você aqui? Interessante. Uma ex-funcionária no meio de tanto requinte. Mariana se preparava para virar as costas, mas Patrícia continuou. Nunca esperei ver alguém como você nesse círculo. É tão fora de lugar. Antes que Mariana retrucasse, uma voz firme soou às suas costas. Cuidado com as palavras, Patrícia. Era Maurício, encarando a mulher com um olhar intenso. O salão inteiro silenciou. Patrícia tentou sorrir, mas Maurício foi direto. Mariana é a mãe do meu sobrinho. Respeite-a. A socialite corou, saindo de fininho. Mariana ficou paralisada. Maurício a defendia, e de forma pública. Ele acabara de reconhecê-la como parte da família, de modo que ninguém mais pudesse tratá-la como empregada comum. Aquilo fez seu coração acelerar. Mais tarde, Mariana saiu do salão, tentando respirar no jardim. Foi quando Maurício a seguiu. Aproximou-se.
o rosto tenso. Eu nunca te pedi desculpas, Mariana. Ela sustentou o olhar. Sentia o peito apertar. Não, nunca pediu. Maurício respirou fundo. Fui cruel com você. Te expulsei quando mais precisava de ajuda. Tratei você como nada. E isso, me arrependo de verdade. Ela teve vontade de chorar. Aquele homem que nunca assumia falhas, agora parecia vulnerável. Poderia desprezá-lo, mas havia presenciado sua transformação ao longo dos últimos meses e sabia que ele não era mais o mesmo. Eu te perdoo, Maurício, respondeu a voz trêmula. Não porque você merece, mas porque vejo que seu coração finalmente aprendeu a bater de verdade. Ele não falou nada, mas sentiu um enorme alívio e gratidão que jamais experimentara. O tempo foi passando e as peças finalmente se encaixaram. Vítor e Mariana, que vivenciaram toda sorte de dificuldades e mágoas, perceberam que seu amor resistira aos maiores abalos. Decidiram se casar. Naquela noite, reuniram a família para dar a notícia. Beatriz não segurou as lágrimas de felicidade. Maurício estava mais quieto, mas se sentia genuinamente satisfeito por ver o irmão reconciliado com a mulher que amava. Queremos que você seja nosso padrinho, Maurício, Vítor afirmou, olhando nos olhos do irmão. Maurício congelou por um instante. Jamais fora alguém de cerimônias, mas concordar ou não seria o marco final de sua mudança. Eu aceito. As palavras foram secas, porém sinceras. E todos ali entenderam o quanto aquilo significava. Porém, pouco antes do casamento, a vida testou a família outra vez. Numa tarde, Lucas, agora com quase 1 ano, corria pelo corredor do apartamento. Num segundo, estava cheio de risinhos. No seguinte, um estrondo ecoou, seco e terrível. Mariana o encontrou desmaiado, o corpo mole, sem reação. Gritou por ajuda. Vítor apareceu às pressas. Em pânico, levaram-no ao hospital. A notícia chegou a Beatriz, que imediatamente contatou Maurício. Ele largou tudo o que fazia e correu até o hospital, tão desesperado que mal pensou em dirigir com cautela. Ao chegar, viu o medo estampado em Vítor e Mariana. Foi tomado pela sensação de impotência que nunca conhecera. Será que perderia Lucas? O tempo na sala de espera parecia uma tortura. Quando o médico chamou, os 3 entraram no quarto. Lucas estava pálido, mas o médico anunciou que, felizmente, ele não corria risco maior, apenas necessitando de observação. A tensão cedeu espaço a uma onda de alívio. Maurício se aproximou e, sem pensar, pegou a mãozinha do sobrinho sussurrando com a voz embargada. "Fica comigo, por favor." Uma lágrima escorreu de seus olhos. Um gesto simples, mas cheio de significado. Lucas abriu as pálpebras, deixando escapar um sorriso que pareceu iluminar todo o ambiente. Maurício, incapaz de conter a emoção, desabou num choro contido e enfim compreendeu por completo o que era amar alguém incondicionalmente. Finalmente chegara o grande dia. O casamento de Vítor e Mariana aconteceria ao ar livre, com um gramado repleto de flores ao pôr do sol. Não era apenas a celebração da união de 2 pessoas, mas também a renovação de uma família marcada por tantas feridas. As cadeiras brancas estavam repletas de convidados, todos ansiosos para testemunhar aquele recomeço. Beatriz sorria de orelha a orelha, visivelmente emocionada. Vítor postava-se no altar, com o olhar radiante, esperando a noiva. Mariana surgiu deslumbrante em um vestido branco elegante atravessando o corredor. Mas o que mais chamou a atenção não foi o vestido. Foi Lucas, que vinha andando de mãos dadas com Maurício. O homem que antes a expulsara com desprezo, agora guiava o menino até o altar, como um protetor. Quando chegaram ao fim do tapete, Maurício soltou a mão de Lucas e o observou caminhar até Beatriz. O pequeno o fitou com um sorriso e Maurício retribuiu. Aquele simples ato simbolizou o rompimento de toda a escuridão que havia entre eles.
Então, baixinho, Maurício murmurou sem medo de ser ouvido: "Eu amo você, garoto." A frase comoveu os presentes. Beatriz segurou Lucas no colo, as lágrimas correndo livremente. Vitor e Mariana se entreolharam, entendendo que naquele instante todas as mágoas e arrependimentos se dissipavam. Não importava o quanto Maurício lutara contra seus próprios sentimentos, pois agora estava claro que ele fora vencido pelo amor. Sim, o homem frio e distante, que um dia humilhou uma mulher grávida, tinha finalmente se permitido sentir algo genuíno. Seu olhar ao encarar Lucas traduzia a certeza de que, independentemente dos erros cometidos, havia um futuro mais esperançoso para aquela família, agora unida. Hoje, Maurício Cardoso não é mais aquele milionário com o coração enrijecido. Ele aprendeu que a vida não se resume a contratos e lucros, mas a relações e conexões verdadeiras. E tudo isso aconteceu pela insistência de um bebê que nem sabia falar, mas que conseguiu tocar a alma de um homem que acreditava ser impossível amar. Se esta história de redenção te emocionou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Afinal, o amor pode surgir de onde menos se espera e mudar tudo para sempre.